De que forma o corpo jurídico pôde fazer esse processo e direcionar a justiça com o entendimento de que houve irregularidades nessa eleição realizada no município de Coroatá? As nossas ações, elas foram todas pautadas em provas legais, fatos verídicos que foram obtidas através de uma operação deflagrada pela Polícia Federal, que apreendeu documentos, títulos de eleitores, né? Diversas outras provas que mostram que ocorreu de fato a compra de voto, seja ela através da abstenção ou mesmo através da compra de voto do voto direto do eleitor. Estas provas, elas caracterizam fundamentalmente a captação ilícita de sufrágio e o abuso de poder econômico pela outra coligação vencedora, né? Através dessas provas, a gente espera que a justiça seja feita de uma forma mais ampla, abrangendo todos os fatos que ocorreram, assim como as milícias, que foram também batidas diversas vezes aqui na cidade de Coroatá, né? Tiveram as doações de postos de gasolinas absurdas, manifestadamente ilegais. As nossas ações foram pautadas em provas obtidas, como já dissemos, pela Polícia Federal. Elas tratam especificadamente de títulos de eleitores, identidades, cartões do SUS, que foram pegos, apreendidos pela coligação, pelas pessoas que se faziam em nome da coligação, como forma de que os eleitores não fossem ao colégio eleitoral, não pudessem realizar o seu ato de votar, de poder votar, a sua liberdade de poder votar. Agora, que documentos seriam esses, pontuando um, por exemplo, do que eles encontraram e que se encontra hoje agregado ou anexo a esse processo? Anexo aos processos estão títulos de eleitores, efetivamente, títulos de eleitores, carteiras de identidade, cartões do SUS, né? Tem um vídeo, conta de energia e água que eram utilizados como forma de pagamento, né? De diversas pessoas, mais de 100 pessoas diferentes. Tudo isso, do ponto de vista do corpo jurídico, é um crime eleitoral? De fato, a gente tem certeza que ocorreu esse ilícito por parte da coligação que venceu o pleito, né? E a gente vai trabalhar através da lei para que consiga, até mesmo antes do final do ano, impedir o empossamento da candidata vencedora, porque ficou caracterizado manifesto abuso de poder econômico por parte dela. Você falava antes da questão desse poder econômico, a distribuição de combustível, por exemplo, isso está inserido? O que mais está inserido nessa questão do abuso de poder econômico, o gasto de dinheiro exaustivo, como foi relatado pelo corpo jurídico nesse processo? O que está sendo colocado lá como prova também? No caso dos postos de gasolina, que ofereceram doações de combustíveis para as pessoas, a lei hoje ela aceita, no máximo, que a quantidade de combustível gastos possa ser a quantidade certa para que seja feita a carreata, para que as pessoas possam acompanhar o candidato efetivamente. No que ocorreu em Coroatá, não foi dessa forma. As pessoas pegaram combustíveis numa quantidade enorme, encheram um tanque do carro para dar uma volta na cidade com os candidatos, né? Para a gente, ao nosso ver, fica dessa forma, resta caracterizado o abuso de poder econômico. Quando se trata do número grande de abstenção, não só em Coroatá, mas em todo o Maranhão, isso preocupou também os advogados, o corpo jurídico, porque houve em Coroatá cerca de 12 mil eleitores que não foram às urnas, né? De que forma vocês avaliaram isso, estão avaliando e o que vocês provocaram na justiça nesse sentido? No caso de Coroatá, assim como no Maranhão como um todo, houve diversas pessoas que ficaram preocupadas com, digamos que uma nova forma de compra de voto, né? Ela se caracteriza mais pela abstenção da pessoa se dirigir à votação.
Como é que ela é feita? Que ocorreu no caso, como que ocorreu no caso em Coroatá? Em Coroatá foram retidos os documentos das pessoas para que elas não fossem votar. A pessoa, no ato de votar, ele tem que apresentar um documento com foto. Sem qualquer tipo de documento desse, ele não consegue votar. E como foi o meio de ter a certeza que eles não iriam votar? Foi justamente essa apreensão dos títulos de eleitor, da carteira de trabalho, da carteira de identidade, né, que são documentos hábeis para que o eleitor possa votar. Dessa forma, ele foi impedido, de acordo com as investigações, de não votar? Com certeza. Resta por caracterizado a captação ilícita de sufrágio, porque na medida que a pessoa aceita um valor para que seja para se abster ou mesmo para votar, se enquadra perfeitamente ao que fala a lei. Isso também caracteriza, pelo que disse a Carmen Lúcia, que é presidente do Superior Tribunal Eleitoral, quanto à ausência do eleitor nas urnas, que houve, na realidade, um número de abstenções muito grande dessa vez. Isso mesmo. Essa manipulação ficou um pouco evidente no Brasil inteiro, né? Tanto que ficou demonstrada a preocupação da ministra por esse fato. Foram caracterizados em várias cidades do país esse tipo de compra de voto, de abstenção da pessoa, para que a pessoa não possa exercer o sufrágio eleitoral. Nesse caso, seria uma retenção de documentos para que ele não pudesse ir até a urna votar. Com certeza. Agora, no caso de Coroatá, o que foi manifestado em termos de documentação para que pudesse se levantar essa situação? Foi o caso da Polícia Federal, que esteve aqui fazendo a apreensão de documentos? Foi isso? Foi por isso que foi provocada a própria Justiça? Sim. A nossa prova principal está baseada nessa busca e apreensão feita pela Polícia Federal na casa de 3 pessoas diferentes, ligadas à coligação que venceu o pleito, né, com o que estavam portando as contas, os documentos, as contas pagas por eles, os documentos e santinhos, que tanto de um vereador como da candidata a prefeita. Foram apreendidos? Foram apreendidos literalmente. Essa ação, esse processo foi dado entrada agora. Existe prazos, existe um período para que se possa saber a resposta de tudo que está sendo provocado agora através desse processo? Esse processo, esse processo é baseado numa lei que ela torna muito célere todo o resultado dela, né? Eu tenho certeza que a juíza, que a Justiça Eleitoral vai respeitar os prazos e vai levar a ação da melhor forma possível, para que a gente consiga obter um resultado antes mesmo do fim do ano. Nós sabemos que tem a esfera municipal, a esfera estadual e a esfera federal. O que o Corpo Jurídico está pensando nesse momento? Se por um acaso não conseguir aqui, continua recorrendo? Funciona assim? Com certeza. No caso, a juíza tem uma decisão ou para a nossa parte ou para a parte contrária, ambos têm o direito de poder recorrer, né? Tanto ao TRE como ao TSE, demonstradas todas as suas necessidades. Mas todos têm o direito de poder exercer, esse direito de recorrer. Agora, só para a gente poder entender, basicamente, o corpo jurídico que trabalha nessa área das questões eleitorais, um processo como esse, da forma como foi elaborado, né? Quais são as chances de poder ter um entendimento da justiça de que realmente houve irregularidades nas eleições? Bom, diante das provas que nós temos, das diversas ações que nós estamos propondo, a gente torna bastante viável a nossa pretensão. Não tem como eu dizer uma porcentagem de que a certeza que que a candidata vai ser condenada, né? Quem decide é o judiciário, né? Nós só estamos levando os fatos e as provas do ocorrido.
A partir disto, eles vão fazer o devido julgamento.